Boa tarde, crianças! Tudo bem? E nós vamos falar sobre a chegada dos povos africanos ao Brasil. Nós já aprendemos algumas coisas sobre esse assunto no livro anterior, não foi? E hoje nós vamos aprofundar nosso conhecimento. Nós estudamos anteriormente, na semana passada, sobre os índios e nós falamos que os índios, apesar de serem chamados de índios, eles pertencem a várias tribos diferentes, eles falam línguas diferentes, eles têm costumes diferentes. Quando a gente fala da África, muitas pessoas até pensam que é um lugar só, mas a África é um continente formado por vários países. E cada país, cada região tem uma cultura, tem uma língua diferente. E naquela época em que os africanos começaram a chegar ao Brasil, também vinham africanos de diferentes regiões da África, portanto, com costumes e tradições diferentes, com a língua diferente, costumes, comidas, tudo era bem diferente entre eles e também diferente dos índios, diferente dos portugueses, dos espanhóis, era tudo muito diferente. Então hoje a gente vai lembrar um pouquinho sobre a chegada deles ao Brasil. Os primeiros africanos chegaram ao Brasil nos navios negreiros, que vocês fizeram a pesquisa, sabem como eram os navios negreiros, como era a situação deles na chegada, na vinda ao Brasil, na chegada ao sofrimento do tempo da escravidão. Então, agora você vai pegar o seu livro, vai abrir em Geografia, página 13. Vamos lá? Você vai ler junto comigo, acompanhe a leitura e vai marcar de lápis de cor ou marca-texto as partes que você considerar importante, tá bom? Então, vamos lá. De meados do século XVI até o século XIX, aproximadamente 4.400.000 africanos cruzaram contra sua vontade o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Você lembra que no mapa mundi, nós identificamos o continente africano e o continente americano, no qual fica o Brasil. E eles são separados pelo mar, pelo Oceano Atlântico. E os africanos que vieram para o Brasil naquela época, vieram forçados, como escravos. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar, plantações de café, extração de minérios e atividades domésticas. Aí nós temos duas imagens. A primeira é uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos na atualidade. Esse foi um dos principais locais de chegada dos povos africanos ao Brasil entre os séculos XVI e XIX. Então hoje é moderno, É um lugar bem bonito, mas naquela época não era assim, era diferente. Claro que era bonito, que tem uma beleza natural muito bonita. E era o lugar onde a maioria dos africanos chegavam ao Brasil. Na segunda imagem, nós temos uma pintura feita por Antônio Parreiras de Zumbi. Você já ouviu falar em Zumbi dos Palmares? É uma pesquisa interessante que você pode fazer. E depois nós vamos falar um pouquinho também sobre ele. Mas é interessante você pesquisar sobre os personagens brasileiros que fazem parte da nossa história e que mudaram a nossa história. São verdadeiros heróis brasileiros. No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Então, os escravos que conseguiam fugir, eles formavam quilombos, que eram lugares escondidos, que eles se juntavam e conseguiam sobreviver ali, escondidos, tá? Em 20 de novembro,
é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, esse aí representado na pintura, que lutou no Quilombo dos Palmares, né? Ele fugiu, formou um quilombo, que era chamado de Quilombo dos Palmares, e ele lutou pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Então, ele lutou pela libertação do seu povo, para que o seu povo, os africanos, não fossem mais escravizados. Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil, em 1888. Pelo contrário, muitos existem ainda hoje, como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas como agricultura, comércio e turismo. Então, a escravidão acabou em 1888 e esses quilombos continuaram preservados com muitas famílias que vivem lá até hoje e viraram locais de turismo, de visitação. E também eles plantam e vendem esses alimentos para sobreviver. Vamos para a próxima página? Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Dança, religião, culinária, elementos linguísticos, música. Vamos ler então um pouquinho de cada um desses aspectos. Na dança, a roda de samba, patrimônio cultural do povo brasileiro, foi desenvolvida com base na cultura musical legada por africanos no Brasil e seus descendentes. Então, hoje é comum rodas de samba, não agora na pandemia, claro, mas na vida normal, né, no cotidiano, as rodas de samba é uma herança. O samba é uma herança da cultura africana, né? E a religião? Vamos ver. As religiões de matriz africana foram encorpadas à cultura brasileira desde que os primeiros africanos escravizados desembarcaram no país. Do sincretismo de crenças entre os diferentes povos africanos que aqui chegaram, inclusive a cultura dos indígenas e dos portugueses, muitas religiões surgiram, como o candomblé, o batuque e a umbanda. Então, essas religiões são de origem africana, né? Com alguns traços africanos e de outras religiões também. Culinário, vamos ver. Diversos pratos regionais, como a acarajé, a pamonha e o feijão preto em todo o país, entre outros, são produtos de influência africana sobre a culinária brasileira. Então, eu não sei se você já comeu acarajé ou pamonha, mas tenho certeza que o feijão preto você já comeu. Então, são comidas, né, típicas africanas que foram influenciadas por esses povos. Música. Gêneros musicais como samba e maracatu, assim como diversos instrumentos musicais brasileiros, têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e seus descendentes no Brasil. Aí nós temos uma música, né, o trecho de uma música, que você pode pesquisar e ouvir, né, tem no YouTube. Alegria Geral é o nome dessa música. E vamos falar sobre elementos linguísticos agora. A língua portuguesa tem influência da língua indígena tupi e também de línguas africanas. Diversas palavras que utilizamos no dia a dia foram trazidas pelos povos africanos para o Brasil, como dengo, neném, quitanda, samba, moleque, entre outras. Então, nós usamos palavras indígenas no nosso dia a dia, inclusive nome de cidades, né, tiveram essas influências, e também a nossa língua, né, a língua portuguesa, tem a influência africana, né, como nessas palavras. Aqui nós temos algumas imagens, né, observa no seu livro, na página 15. A primeira é uma quitanda. Quitanda é lugar onde vende produtos.
Palavra de origem africana para designar barracas comerciais nas feiras espalhadas pelo país. Então, quitanda, né, são essas barracas que vendem produtos. Fubá. A farinha do milho utilizada em diversos pratos da culinária brasileira também é uma palavra de origem africana. Então, a palavra fubá é de origem africana. Marimbondo. Já viu um marimbondo? É um inseto capaz de causar ferroadas doloridas nas pessoas. É uma palavra africana que remete a vespas. Então, marimbondo também é uma palavra africana. E quitute, palavra africana utilizada para designar pequena porção de comida apetitosa antes da refeição principal. Então, quitutes são coisas bem gostosas. Agora nós vamos para as atividades. A primeira é de verdadeiro ou falso. Então, você vai começar pelo número 1, você vai ler com muita atenção. Vai marcar as frases verdadeiras com o V e as falsas com o F. E depois vai responder as outras questões. 2, 3, 4. E vai terminar, né, na página 18. Nós vamos precisar do material de apoio, você vai ler direitinho. Você vai destacar o material de apoio lá atrás. Tá? Deixa eu ver aqui a página certinha para vocês destacarem. Página 1 de geografia lá atrás. Essa aqui, ó. Você vai destacar para colar aqui na página 18, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Se você tiver dúvida sobre as atividades ou alguma pergunta sobre o conteúdo, você me manda uma mensagem, um áudio, um vídeo, tá bom? E se você tiver dúvida de outras atividades, não fique com vergonha de perguntar, tá? Você pode perguntar, beleza? Então tá bom. Beijinhos, tchau, tchau.